Pessoal, vamos para as nossas super dicas para o seu concurso da Receita. Eu vou começar resolvendo as questões que são em comum, tanto para o pessoal de técnico como para o pessoal de técnico e analista, para o pessoal de auditor e o pessoal de analista. Lá na frente é que vai ser só auditor, aí eu aviso, tá certo? Procurei colocar o maior conteúdo para auditor e analista, justamente para que a gente possa ter uma abordagem maior, poder ver mais alunos assistindo às nossas aulas. São dicas que você não pode deixar de assistir. Então, bora lá. Sobre o tema planejamento estratégico, é correto afirmar a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é mais importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno. Não. A ESAF, ela considera que é igual de importante. Se fosse CESP, eu ainda diria que foi a verdadeira, tá certo? Mas ESAF não. Para a ESAF, a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo é igualmente de importante. Então, A está falso. B. É um processo que abrange a organização de uma forma sistêmica. Até aí, tá tudo bem. Compreendendo todas as suas potencialidades e capacidades. Perfeito. Capacidades que nada mais são do que as suas fortalezas, potencialidades que ela pode aproveitar, oportunidades e assim vai. Perfeito. Os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro. Que é isso? De jeito nenhum. Missão é a razão de existência da empresa. Visão é o sonho, a utopia, o nível máximo onde a empresa pretende chegar. Falsa, letra C. D. Conta atualmente com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Isso era antigamente, pessoal, quando a gente tinha burocracia. Lembre-se que a gente já teve 3 formas de administração pública: patrimonialismo, burocracia e administração gerencial. Na burocracia é que existiam regras e normas de aplicação universal. Todas as instituições deveriam funcionar da mesma maneira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o gestor adquire uma maior autonomia para administrar os recursos à sua disposição da maneira que ele acha melhor para alcançar os objetivos. Só que a autonomia não vai sozinho, vai junto com o quê? Isso, responsabilidade. Muito bem. Então, essa aqui de aplicação padronizada, falso. Uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano. Não, pessoal. Na administração, o planejamento é para reduzir, para antecipar, para prevenir. Às vezes acontecem coisas fora do planejamento. Inclusive, recentemente teve um terremoto lá na Costa Rica. Tá certo? Alguns teóricos disseram que era tremoto, disseram que era terremoto. Então, aquilo dali era impossível prever. Com certeza, muitos planejamentos tiveram que mudar. Então, o planejamento é para orientar. Mas se no decorrer da execução do trabalho eu estou vendo que aquele dali não dá, eu posso ajustar, eu posso corrigir. E se a mudança for muito grande, eu ainda posso fazer um replanejamento, começar tudo de novo. Então, tá falso. A segunda diz o seguinte: em um contexto de planejamento organizacional, desponta como correta a seguinte premissa: A. Considerado o caráter temporário dos projetos, sua gestão prescinde de um pensar estratégico. Realmente, o projeto é de caráter temporário, né? É um conjunto de esforços que vão ter como resultado final um produto, um serviço, algo específico. Só que em nenhum momento ele falou se o projeto era de 1 mês, 2 meses, 5 anos. Vai lá para Dubai para você ver projetos de 5 anos. Então não prescinde, não rejeita um pensar estratégico, uma visão sistêmica a longo prazo. Falso de jeito nenhum. B. Para que a construção de cenários possa ser utilizada de forma estratégica, é recomendável o uso exclusivo de técnicas objetivas. Falso, pessoal. Na construção de cenários, a gente pode ter 3 abordagens: abordagem projetiva, prospectiva e abordagem reativa. Na abordagem prospectiva, eu posso ter múltiplos cenários. Eu posso analisar dimensões objetivas ou subjetivas.
termos quantitativos ou qualitativos. Eu posso analisar as opiniões dos gerentes ou dados reais. Então, não pode dizer que é exclusivamente técnicas objetivas. Falso. C. Planejar estrategicamente implica subordinar os fins, que são os objetivos, aos meios, que são as estratégicas. Tá trocado. Planejar é subordinar o caminho, a estratégia, para o fim. Então, ó, C tá falso. D. A partir da fase de implementação das decisões, encerra-se a possibilidade de os planos de longo prazo serem alterados. A gente já viu que não, né? Eu faço um planejamento, no caminho pode acontecer que nada daquilo que eu tinha previsto acontece. Então, ó, a D vai estar falsa. Para a construção de cenários em um contexto de incerteza e mudanças rápidas, a abordagem prospectiva é preferível à abordagem projetiva. Perfeito. Na abordagem prospectiva, eu posso ter múltiplos cenários. Microsoft, por exemplo, está preparado para os próximos 100 anos. Então, se acontecesse futuro 1, se acontecer o futuro 2, ou se acontecer o futuro 3, ou futuro 4, ele vai estar preparado. Na abordagem projetiva, o futuro ele é único. Ele é calculável, ele é mensurável. Na abordagem prospectiva, não. É um ambiente de alta competitividade e muitas mudanças. Eu tenho que estar preparada para o que vier. Se vier chuva, se vier inundação, se vier terremoto, eu vou estar preparado. Então, ó, letra E, perfeita. Muito bem. Terceira questão. Sobre o tema gerenciamento de processos, é correto afirmar que, a partir da estratégia, a organização deve identificar seus processos críticos, gerenciando-os com base em um enfoque de sistema aberto, ou seja, que sofre interferência do meio, do ambiente. Perfeito. B. Os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir uma completa varredura em todos os processos da organização. De jeito nenhum. Existem processos que não agregam valor, então não preciso mapear, ao contrário, preciso eliminar. Então aqui, ó, está falso. C. Um bom mapeamento de processos decorre de se saber que a abordagem vertical é mais importante que a abordagem horizontal, ao contrário. Na gestão por processos, eu vou eliminar as barreiras existentes dentro de uma empresa, procurar construir uma visão integrada da organização, onde todas essas atividades vão estar interrelacionadas. Então, a abordagem horizontal, ela é mais importante na gestão de processos do que a abordagem vertical. Falso. D. Todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo aqueles que não agreguem valor. Os que não agreguem valor devem ser eliminados, né? Então, aqui, falso. É considerado um fim em si mesmo. O mapeamento de processos é mais importante que o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos. Cumprimento de metas e objetivos tem a ver com a eficácia. O mapeamento de processos e a sequência de atividades adequadamente tem a ver com a eficiência. A eficácia ela é primordial. Claro que o mapeamento não pode ser preferível do que o alcance de objetivo. O que é que você prefere? Definir todas as etapas necessárias para você estudar ou se tornar servidor público? Ah, Giovana, me tornar servidor público. Então, a questãozinha está falsa. Muito bem. 4. A gestão de processos envolve o mapeamento e a análise para a melhoria de processos organizacionais. Entre as opções abaixo, selecione a incorreta. A. A modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades intituladas As Is e To Be. O As Is é como é e o To Be é como deveria ser. Ou como será. Então, ele quer a incorreta. A está verdadeira. B. A fase inicial da modelagem de processos tenta, entre outros objetivos,
Entender o processo existente e identificar as suas falhas. Dica para sua prova. Sempre que mencionar mapeamento de processos, mapeamento de competências, ele sempre vai ter como objetivo principal identificar falhas, identificar desvios, identificar lacunas, identificar gap. Então, ó, questãozinha perfeita. C. O redesenho de um processo executado na fase as-is do mapeamento. É na fase to be. Como é que deveria ser? Falso. Então, é o gabarito da nossa questão. D. A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização dos processos. A melhoria contínua também é uma ferramenta da gestão da qualidade que se chama de Kaizen, que é nunca estar satisfeito com o bom e em busca da excelência. Não esqueça, downsize, enxugamento, eliminar etapas, recursos, níveis, tarefas, pessoas, regras desnecessárias. Enxugar, horizontalização da estrutura. Terceirização ou outsourcing tem a ver com deixar que outros executem as atividades secundárias e eu vou me concentrar naquilo que eu sei fazer de melhor, na atividade principal. Brainstorming, tempestade de ideias, ideal para a geração de alternativas para resolver um problema. Brainwriting também. Temos também o Just in Time, uma ferramenta de justo a tempo. Fazer uma programação da gestão de materiais para que o material chegue justo a tempo, quando eu preciso. O que mais a gente tem? Os 14 princípios de Deming, você não pode deixar de saber. É necessário também que você visualize e veja o benchmarking, ferramenta de cópia, imitação, avaliação, comparação, tá certo? Onde eu vou ver o que é que alguém está fazendo particularmente bem feito e procurar adaptar na minha empresa. Então não esqueça dessas ferramentas. A metodologia de inovação de processos caracteriza-se por ser uma abordagem radical de melhoria de processos. Perfeito, que é o que a gente chama de redesenho dos processos, que é a reengenharia, mudança radical. Perfeito aqui. Quarta questão, então, é incorreta, é a letra C. O pessoal, o resto usa como material de estudo, tá bom? Vamos questão 5. Uma empresa descobriu que sua concorrente utilizava 5 vezes menos empregados para operar o seu departamento de contabilidade de forma eficiente. A solução apresentada pelos consultores foi jogar fora os atuais processos e começar de novo, utilizando o poder da moderna tecnologia da informação para redesenhar completamente os processos, de forma a alcançar profundos melhoramentos na sua performance. O método gerencial escolhido pelos consultores foi, redesenho, reengenharia, reestruturação, tudo isso tem a ver com mudança radical. Jovem empoderamento é atribuir mais funções, mais tarefas, mais responsabilidades. É óbvio que o enriquecimento do cargo, o empoderamento, mais autonomia, tem que ir junto com responsabilidade também. E tem que ir junto com a recompensa adequada para o indivíduo. O BSC, que é o estabelecimento de indicadores de desempenho, vai servir como guia para garantir a execução do planejamento estratégico. Qualidade total são princípios para garantir qualidade na empresa como um todo. E o Kaizen é um princípio de melhoria contínua. Nunca se satisfazer com o bom. Muito bem. Sexta questão. Uma adequada compreensão do tema processo decisório implica ter como corretas as seguintes afirmações, exceto, ou seja, ele quer a falso. A. Um problema cuja solução não dispõe de alternativas já está por si só resolvido. Eita, ditado popular! Como é o nome daquele ditado? Como é que se fala aquele ditado? Eu sou péssima em ditado. Ela diz assim, o que não tem remédio remediado está. Tá aqui, verdadeiro. B. Um único problema pode ser percebido de formas diferentes por diferentes indivíduos. Perfeito! É o que a gente chama de percepção seletiva. A percepção seletiva é a tendência do indivíduo de compreender, interpretar, analisar, visualizar as informações ou um acontecimento, um evento, de acordo com as suas experiências, interesses, conhecimentos, vivências. Então tá óbvio aqui. C. O processo racional de tomada de decisão
Não exclui o uso da subjetividade. Perfeito. Não exclui de jeito nenhum a intuição. Perfeita a letra C. A letra D. Mesmo a melhor decisão pode acarretar um resultado desastroso. Perfeito. É o que a gente fala de efeitos. Existem efeitos que são procurados e efeitos não procurados. Os efeitos procurados, eles são previstos. Eu quero alcançar aquilo. E a tendência é que ele seja positivo. Ninguém vai procurar uma coisa negativa. Mas existem decisões que, mesmo que a gente ache que seja melhor, o que seja melhor, ele pode ter efeitos negativos. Pode ter efeitos positivos também. E eles são não previstos. Então, mesmo às vezes, a melhor decisão tem um resultado desastroso. É o menos ruim, né? É o menos ruim, como o pessoal fala. Verdadeiro. Aí a letra E diz, a tomada de decisão em equipe é preferível à tomada de decisão individual. Pessoal, nós estamos na teoria contingencial, situacional. Isso significa que não existe um melhor líder, não existe uma maneira ideal de administrar. Não posso falar que sempre é melhor trabalho em equipe. Isso tá falso, pessoal. Se a gente visualizasse que hoje a gente está na teoria contingencial, que ela explica que tudo depende, tudo é relativo, então uma afirmação dessa não pode ser correta. Então, ó, é a afirmação incorreta. Muito bem. Sétima. Indique a opção que completa corretamente a frase a seguir. Uma das teorias da liderança baseia-se nas características do líder, o que significa dizer A. Que traços físicos, sociais e intelectuais garantem o sucesso da liderança. E isso de acordo com as teorias de liderança que se baseiam nas características do líder. Sabe como é que essa teoria se chama? Traços na personalidade. Gabarito correto. Os teóricos humanistas, eles dividem as teorias de liderança em 3 níveis, em 3 grupos. Traços na personalidade, que é essa aqui. Estilos de liderança, onde os mais populares são estilo autocrático, democrático e liberal. E a liderança situacional, que é o que a gente está hoje. Não existe um líder ideal. Vai depender sempre da situação. B. Que valores e tradições da empresa garantem o sucesso da liderança. Valores e tradições têm a ver com a cultura. A cultura nem sempre ajuda a empresa. Ela pode ser uma barreira, ela pode ser um obstáculo. C. Que o estilo liberal garante o sucesso da liderança. Hoje em dia, não. Hoje em dia, sabe-se que depende da situação. E quando se fala de características do líder, ele fala de traços do líder. Aqui, o estilo liberal, ele fala aqui do estilos de liderança, que é o segundo grupo. E mesmo o segundo grupo não diz que o líder liberal é o ideal. O segundo grupo diz que o democrático é o ideal. Hoje, liderança situacional diz que não existe um líder ideal. D de dado. Que a força dos subordinados garante o sucesso da liderança. De jeito nenhum. Se os objetivos dos subordinados estão em uma direção oposta aos objetivos da empresa, hein? Falso. Também não é isso que fala a teoria de traços da liderança. É que o grau de participação dado aos subordinados garante o sucesso da liderança. Não é isso que fala os traços da liderança. Falso. A participação pode ser uma ferramenta para motivação. Vamos colocar aqui. Ferramenta para motivação. Liderança, motivação. Questãozinha certa na sua prova. Preste atenção. Mãe de Ná. Eu sou a polva. 8ª questão. Considerando que os estilos de liderança podem se desenvolver de forma autocrática, democrática ou liberal, que é o laissez-faire, assinale entre as opções a seguir aquela que aponta uma característica correta na aplicação de uma dessas formas. Letra A. Liberal. O líder determina. Já está falso. Na liderança liberal, o líder não determina nada. Tem uma participação mínima do líder. Falsa letra A. B. Autocrática. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo. Já está falso. Na autocrática, ele impõe
Tudo quem decide é o líder. Ele não permite a participação. Ele não permite que o funcionário elabore as próprias tarefas. Não permite que o funcionário forme o seu próprio grupo. Falso. O autocrático, ele impõe. O democrático estimula a participação. E o liberal se afasta totalmente. C. Democrático. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando o conselho técnico ao líder, a quem cabe sugerir, se necessário, 2 ou mais alternativas para o grupo escolher. Aqui está verdadeiro. D. Democrática. A liberdade completa para as decisões individuais ou grupais, sendo mínima a ação do líder. Isso aqui é liberal. Falso. E. Autocrática. Tanto a divisão das tarefas quanto a escolha dos companheiros fica totalmente a cargo do grupo, fica a cargo do líder, em decorrência de uma absoluta falta de participação do líder. Isso aqui está mais associado com a liderança liberal. Então está falso. 9. Ao optar pela liderança situacional, um gestor de pessoas deve: a. Conduzir a maturidade de trabalho do liderado, com o cuidado de não interferir em sua maturidade psicológica. O líder situacional, ele deve saber como é que ele deve atuar em cada situação. Falso. B. Adotar um estilo diretivo para quem apresenta maturidade média ou alta. Ora, se o funcionário tem maturidade profissional, é um estilo diretivo? Ao contrário. Falso. C. Identificar a maturidade média do grupo e, com base nisso, adotar um estilo único para todos os liderados. De jeito nenhum. O líder situacional, ele vai saber como é que ele vai atuar com cada indivíduo. Falso. D. Levar os indivíduos a seu mais elevado nível de desempenho mediante a liderança eficaz, ou seja, uma liderança que consiga um resultado de 1 a 1. Perfeito. Isso significa que o líder situacional pode atuar de diferentes maneiras com cada funcionário. E. Saber que competência é a combinação de motivação e da confiança do indivíduo em sua capacidade de atingir um objetivo ou de realizar uma tarefa. Isso não é competência, isso é motivação. Competência é a capacidade dele executar alguma coisa. Competência tem a ver com conhecimentos, tem a ver com habilidades e atitudes. Muito bem. Então tá falso. 10. Liderança é a capacidade de exercer influência sobre indivíduos e grupos, necessária para que organizações alcancem sua missão e objetivos. Das teorias sobre liderança, escolha a opção que corresponde à liderança contingencial. A. Baseia-se em traços de personalidade inatos, sejam físicos, intelectuais, sociais ou relacionados com a tarefa. Isso tem a ver com a teoria dos traços na personalidade, que é o primeiro grupo. Ele quer saber sobre o terceiro grupo. Falso. B. Adota o estilo democrático a ser exercido por todo profissional de sucesso, contrapondo-se ao modelo mecanicista de gestão. Isso aqui é o estilo de líderes. Eles defendem a ideia que o líder democrático é o melhor. O situacional não diz isso. C. Ocorre por meio do desenvolvimento de técnicas aprendidas pelos indivíduos em programas de capacitação. A liderança situacional não diz que ela acontece pelo meio do desenvolvimento de técnicas aprendidas, pois muitas vezes o funcionário sabe fazer, mas não está motivado. Às vezes ele está motivado, mas não sabe fazer. Então, na verdade, o líder contingencial, ele vai sempre suprir uma carência. Tá falso. D. Tem como fonte de poder a liderança autoritária exercida pelo líder sobre seus subordinados imediatos. O líder situacional depende, não tem essa regra. Falso. E. Depende da relação entre líder, liderados e situação, não estando sujeito a um único estilo. Gabarito da nossa questão, assunto já está manjado, concorda? Muito bem. Então vamos mudar agora e vamos ver agora a gestão por competência. 11ª questão diz o seguinte: a adoção da gestão por competências pressupõe o desenvolvimento de um processo constituído de etapas ou fases. Indique a opção que descreve ação ou ações identificadas com a fase
formulação de estratégias. Preste atenção que ele está especificando aqui qual é a fase. É a fase formulação de estratégias. Então, olha só. Letra A. Levantamento das competências individuais. Se é levantamento, não é na fase de formulação de estratégias, é na fase de diagnóstico. Diagnóstico. Já está falso. Então, ó, levantamento das competências individuais e grupais existentes e comparação destas com as competências requeridas pela organização. Isso é diagnóstico. B. Captação de competências externas. Ele já está implementando a estratégia, ou seja, ele já está na execução, ele já passou pela fase de formulação de estratégias. Porque ele diz que vai captar as competências externas por meio de recrutamento e seleção de pessoas e o estabelecimento de alianças estratégicas, que é quando vai fazer parcerias com outras empresas ou pessoas. Então, ó, A e B tá falso. C. Identificação de competências necessárias ao cumprimento da missão e alcance dos objetivos estratégicos definidos pela organização. Ora, se ele está identificando as competências necessárias para conseguir alcançar o objetivo, é porque ele está estabelecendo as estratégias, está estabelecendo qual é o caminho. Perfeita, letra C. D. Desenvolvimento de programas de capacitação visando o aprimoramento das competências internas existentes. Também já está na execução. É. Estabelecimento de planos operacionais de trabalho, indicadores de desempenho e de remuneração de equipes e individuais. Indicadores de desempenho, remuneração está mais associados com a avaliação, com a remuneração. Então, aqui, letra C, perfeito. 12ª. Em um ambiente organizacional, onde se pratica a gestão por competências, é correto afirmar que A. A competência flui naturalmente pelo simples exercício das funções atribuídas ao cargo. Falso. Na gestão por competência, eu vou procurar capacitar, desenvolver, treinar o meu funcionário antes dele começar a trabalhar, para que ele já comece a trabalhar adequadamente. Eu analiso hoje quais são as competências que eu preciso, eu analiso lá na frente quais são as competências que eu vou precisar, inclusive podendo contratar pessoas de fora, capacitando funcionários de dentro ou fazendo parcerias com outras empresas. Mas a competência, ela não é natural, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser desenvolvida. Falso. B. Os processos de recrutamento e seleção tendem a se tornar mais subjetivos. Ao contrário, quanto mais a gente implementa a gestão por competências, maior é a objetividade na atração e contratação de funcionários. Recrutar e selecionar vai ser de acordo com a capacidade do indivíduo e não de acordo com critérios pessoais. Falso. C. O mapeamento dos cargos é feito de forma a atender aos objetivos da organização, com certeza. Eu vou definir o perfil do candidato, eu vou definir a descrição do cargo, o que é que o indivíduo vai fazer, de acordo com a necessidade da empresa. Se a empresa não precisa, eu não preciso ter aquele indivíduo. Perfeito. D. Investir em treinamento se torna desnecessário, já que todos são competentes. Ao contrário, na gestão por competências, mais a empresa vai investir em treinamento, mais ela vai investir em desenvolvimento. Não esqueça, a gestão de pessoas tem vários processos. Processo de agregar, processo de desenvolver, processo de manter, de avaliar, de remunerar. No processo de desenvolver pessoas, temos 3 atividades. Treinamento de pessoas, que são programas de curto prazo que preparam o indivíduo para o cargo, os resultados são imediatos. Desenvolvimento de pessoas, que são programas de médio prazo, que preparam o indivíduo para o cargo. E desenvolvimento organizacional, que é uma mudança planejada da empresa. Pois nós sabemos muito bem que tudo que existe tende a envelhecer, tudo que existe tende a entrar em desordem, tudo que existe tende a ficar obsoleto. Então, é necessário treinar, capacitar, desenvolver, potencializar o funcionário para evitar que ele fique desatualizado. Então, ó, é óbvio que a letra D está falsa.
Os salários são mais elevados que a média do mercado. Isso não é gestão por competências. Claro que se uma empresa quer atrair ou reter os melhores funcionários, ele tem que fazer isso aqui. Mas isso não faz parte da gestão por competência. Isso é gestão por remuneração. Então, ó, 12, letra C. 13. A comunicação é um exercício de mútua influência presente nas relações humanas de toda a ordem. Só que, ó, essa questãozinha 13, eu só vou continuar fazendo no próximo vídeo, pessoal. Já ia me passando.